Fala, senhores, tudo certo? Diogo aqui, eu faço medicina na Federal, eu sou estrategista pedagógico e mentor de estudos e nesse canal eu te ensino a neurociência do estudo para otimizar os seus resultados no dia a dia, te ensinando também psicologia esportiva aplicado ao processo do vestibular. E se você quiser ter justamente essa visão de como que você vai virar um atleta de vestibular, além de assistir os meus vídeos aqui no YouTube, me segue lá no Instagram, o Diogo Bolzan, onde eu compartilho a minha rotina com vocês e os insights também que vocês precisam ter para ter um alto rendimento aí nos vestibulares e para vocês se tornarem uma pessoa para quem a aprovação vai ser inevitável. Eu não vou te ensinar a passar em medicina, eu vou te ensinar a se tornar alguém para quem a aprovação vai vir de qualquer jeito, porque você vai se tornar uma pessoa implacável, uma pessoa inabalável, e eu tenho certeza que você, meu querido amigo, meu jovem gafanhoto, sabe que tão importante quanto você ver as aulas agora e fazer as questões do seu cursinho que começou, é justamente entender sobre a revisão. Inclusive, eu preparei um vídeo falando bonitinho sobre a metodologia do estudo da revisão. Aqui eu vou falar sobre técnicas de estudo. Técnica de estudo não é metodologia de estudo. Se você quiser entender a visão mais geral, a visão mais aprofundada do porquê você deve revisar e a engenharia da metodologia da revisão, vai nesse vídeo aqui que está no card, que lá eu explico profundamente o que é revisão e a metodologia que você tem que ter por trás da revisão. Hoje eu vou tratar sobre técnicas de estudo, que são exemplos práticos da aplicação de uma metodologia eficiência de estudo que envolve esforço cognitivo, mas isso vai lá ver no vídeo, que com toda certeza vai ser muito produtivo para você. E aqui eu quero distinguir já essa minha lousa em duas. Uma, eu vou escrever aqui, ó, reprovados. Os métodos de revisão, as técnicas de estudo que aqui estarão, são usadas por reprovados. Não estou dizendo que são reprovados eternos, né? Galera que sempre está reprovando. Às vezes um reprovado vê que está fazendo coisa errada, troca para cá, que vai ser justamente a área onde eu vou colocar as técnicas de estudo de revisão dos aprovados e consegue a sua vaga ali em medicina na Federal, no curso mais concorrido aí do SISU. O primeiro tópico que eu queria falar com você desde cara é sobre o resumo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que resumo é um método de estudo passivo. Eu não vou falar muito aqui o que é passivo, o que é ativo, porque isso envolve a metodologia de estudo que eu tratei nesse vídeo do card que eu falei para você assistir. Minha missão aqui vai ser dar um método de estudo que reprovados usam, um método de estudo que não traz resultado, porque não tem esforço cognitivo, não tem uma recuperação ativa do conhecimento, não tem uma dificuldade desejada em você em obter o conhecimento. Fico meio estranho com esses termos, vai lá no vídeo. E vou dar uma opção muito melhor para você substituir essas estratégias porcas de estudo por estratégias melhores. Então, no resumo, cara, o que o resumo é uma técnica de reprovado? Porque o resumo, você não dá dificuldade para o seu cérebro em lembrar do conhecimento, né? Você apenas relê aquele tópico, aquela matéria, e quando você só relê, você não dá essa dificuldade para o seu cérebro em relacionar, processar e aprender novas informações, você esquece. Por que você não lembra tudo aquilo que aconteceu contigo desde que você nasceu? Porque o teu cérebro seleciona o que é importante e o que não é. E muitas das coisas que ele seleciona o que é importante é porque você deu um custo para ele muito severo ali, um custo alto, energeticamente falando, para ele processar aquela informação. Quando que você tem, por exemplo, algum evento emocionalmente muito agradável na sua vida, um momento de extrema felicidade, um momento de extrema tristeza, você bombardeia o teu cérebro com novas informações e a energia que ele tem que ter para processar aquilo é muito grande. Por isso que você não esquece, por exemplo, um evento muito feliz da sua vida, porque aquele evento foi tão custoso metabolicamente para o seu cérebro que você não esquece. No seu computador você armazena as informações através de um HD, de um SSD. No seu cérebro você armazena essas informações na forma de engramas neurais. E engramas são construídos justamente quando você tem um alto custo metabólico de energético para processar a informação ou quando você tem aí uma repetição muito assídua de um conteúdo. Então, Diogo, se eu ficar lendo um resumo de uma matéria todos os dias da minha vida, eu vou lembrar no vestibular? Você vai lembrar. Se você ficar lendo o mesmo capítulo de Era Vargas de história todos os dias da sua vida, você vai lembrar no vestibular. Mas você não tem que só ler um capítulo de uma só matéria, você tem uma infinidade de matérias para você ler. Então acaba que o resumo é uma prática considerada passiva, e é passivo por conta disso que eu aprendi. E uma forma de você ter um método de estudo ativo, se você quiser essa forma de resumo, é justamente usando o resumo inteligente. Eu tenho um vídeo nesse canal onde eu falo sobre ele, eu vou deixar aqui no card também para você assistir, mas basicamente o resumo inteligente, você não vai apenas reler o conteúdo, você vai elaborar perguntas quando você estiver estudando algum material de aula, e quando você for revisar ocasionalmente, você vai ler a pergunta que você fez e vai caçar a sua resposta no resumo. Ou seja, você lê uma pergunta que você elaborou, tenta pensar na resposta para depois ver se está certo. Isso você dá uma dificuldade para o seu cérebro em lembrar daquele conceito. Dando essa dificuldade para o seu cérebro em lembrar desse conceito, você gasta energia fazendo isso, seu cérebro lembra daquela informação por muito mais tempo. Vai no card para assistir esse método de resumo. Ah, e outra coisa, os métodos que eu estou colocando aqui não são para serem usados única e exclusivamente, tá? Você precisa mesclar, o resumo inteligente com outro método aqui, que não é esse, tá? Não é esse daqui que eu vou colocar aqui, galera dos aprovados. Mas para você
você mesclando os métodos conforme a sua rotina, conforme as suas particularidades, conforme as suas necessidades. Se você não sabe fazer isso ainda e precisa de uma análise mais criteriosa, me manda mensagem no Instagram que eu vou te responder por lá, e também entre no meu grupo do Treinamento Iceberg, onde a gente vai preparar para vocês um evento extremamente importante, que vai ser o ponto de inflexão dessa jornada de vestibulando. Se você fizer parte desse grupo gratuito, tá? Pode entrar aqui e participar do evento que a gente está elaborando na semana que vem, dia 23/2. Tenho certeza que você vai destravar os seus acertos, você vai destravar e vai ter uma outra visão dos estudos, e, enfim, é a base que ninguém vê. Escute isso, a base que ninguém vê constrói excelência. Entre nesse grupo para saber o que é isso e como que você vai ser uma pessoa de excelência. Mas vamos lá, outro resumo de reprovado. Polêmico esse daqui, tá? Polêmico esse daqui, flashcard. Diogo, eu conheço o aprovado, que fez não sei quantos flashcards, que foi aprovado, tendo 160 acertos, 160 e tantos acertos na prova. Diogo, eu conheço aí a galera que fala para revisar por flashcard de naturezas para atingir 40 a mais, e realmente deu certo pro rapaz, então eu vou usar. Calma. Cara, os flashcards, eles realmente são uma ótima fonte de revisão. Mas por que eu coloquei que é um método reprovado? Porque você não sabe fazer flashcard. Você não sabe fazer flashcard. Você acha que flashcard é um resumo. Você acha que deve ficar voltando naquele algoritmo do Anki que acumula 1000 flashcards para revisar uma semana. Tem gente que consegue. Eu vi postando no Instagram. Imagina o quão lixo é um flashcard de uma pessoa que revisa 1000 flashcards na semana. Como que você vai dar qualidade pro seu cérebro e relembrar de informação que você tem que revisar em milésimos de segundo? Não existe isso. Então eu coloquei aqui que os reprovados usam flashcards porque banalizou-se o uso do flashcard, né? Hoje qualquer coisa é flashcard. Viu uma aula, faz 5 flashcards. Errou uma questão, faz 5 flashcards. Cara, pelo amor de Deus, para! Reflete um pouco. Outra coisa do flashcard é que ele não deve ser visto como um método exclusivo. Flashcard é usado para coisas pontuais, uma forma que você precisa saber, um erro que você sempre tem no simulado e que se você não revisitar aquele erro várias vezes você vai continuar errando. Flashcard é para isso, é uma coisa ou outra, não é para você fazer 100 cards numa semana, pelo amor de Deus. Uma porque é um conteúdo que não se atualiza. Então quando você faz um flashcard, aquele flashcard vai ficar única e exclusivamente ele, né? Você não vai obter novas informações. Exemplo, você estuda movimento retilíneo uniformemente variado. Você faz uma questão de MRUV, você acha que sabia tudo sobre MRUV, só que você vê uma aplicação diferente fazendo uma questão, você aprende uma forma nova, um raciocínio novo. No flashcard isso é muito difícil de acontecer, porque foi você que fez uma pergunta e a sua pergunta não vai mudar. Então é muito difícil você ter algum raciocínio novo. Então flashcard, eu coloquei aqui como método reprovado, não porque não funciona, é um ótimo método, mas desde que você tenha esse critério. Banalizou-se o uso do flashcard. E por conta dessa banalização, você não vê mais o flashcard, por exemplo, como um direcionamento de estudos. O flashcard deve ser visto como um direcionamento de estudos. Aqui não, a galera banalizou o uso de flashcard, acha que o único método ativo é flashcard. Pelo amor de Deus. Então tome cuidado, coloquei aqui com métodos reprovados justamente porque você precisa ter mais esse critério. Ah, Diogo, como que eu troco flashcard? Bicho, aqui eu vou colocar uma técnica muito louca, que eu gosto muito, que é justamente a técnica Feynman mais a metacognição. Ah, essa técnica aqui é doida, hein? Essa técnica aqui é boa demais. Por quê? Bom, você está fazendo flashcard das matérias que você está vendo na semana para relembrá-las, correto? Correto. Qual que é o grande problema? Você fazer flashcards a rodo, fazer uma pilha de flashcards, não conseguir voltar a tempo, acumular isso prejudicar o teu processo de ver aula, fazer questões de revisar por questões, revisar por simulados, tem esse problema. A técnica Feynman, o que é? O free recall, é uma autoexplicação dos conteúdos, ou seja, acabei de ver uma aula aqui, eu vou pausar a aula e vou lembrar, poxa, nessa aula o professor deu a fórmula do peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Ótimo, como que eu relaciono isso com a aceleração ali? Isso é uma autoexplicação. Você fecha o olho, não precisa escrever. Se você vai escrevendo, você vai gastar muito tempo e o custo metabólico do seu cérebro é o mesmo. Entre você falar, se explicar, dar uma aula para você mesmo, revisando uma aula e escrever. Então, fale para você mesmo. Essa é a técnica do free recall. Beleza? Para você lembrar ali os conteúdos gerais, os raciocínios gerais, as formas gerais de uma aula. O que é a metacognição? É você destrinchar na sua cabeça o que você está aprendendo. Metacognição, você pode aplicar esse termo para várias áreas. É o aprender, mas aqui eu quero que você entenda a metacognição como sair um pouco de fora da bolha dos estudos. Você está estudando todas as matérias da sua semana, física, química, biologia, quero que você volte, saia um pouco desse fluxo e pense, poxa, agora em física, nessa semana, eu estudei sobre o movimento uniformemente variado. Semana passada, eu estudei sobre o movimento uniforme. Na próxima semana, eu sei que meu cronograma vai ter lançamento oblíquo. Poxa, como que eu posso relacionar tudo isso junto? E me explicar ativamente essas matérias separadas. Essa técnica aqui é muito poderosa para você fazer a revisão de fechamento semanal. Quando você chegar no seu sábado, no seu domingo, que você fizer seu simuladinho, bonitinho, corrigir, conforme ensino nesse vídeo, você vai lá e antes de começar uma outra semana, fala, calma, pera, deixa eu ver as matérias que eu já tive nessa semana e fazer um free recall, uma autoexplicação, uma técnica Feynman das matérias que eu tive na semana. Por que isso é mais interessante do que o flashcard? Bom, primeiro que é um método que você vai ter um custo metabólico, seu cérebro vai gastar energia pra caramba pra fazer isso aqui, então você vai lembrar disso por muito mais tempo, mas você não acumula pilhas e pilhas de flashcards.
que às vezes esses conceitos nem vão cair, é só para você ficar repetindo. E o mais interessante é que quando você vai fazendo essa técnica, ou seja, você faz uma semana, pausa, faz uma autoexplicação dos conteúdos que você viu na semana, começa outra semana, pausa, vê as matérias que você teve, aqui que tá a mágica, você começa a relacionar os conteúdos que você viu numa semana com os conteúdos da outra. Então o seu estudo, ele fica tudo muito integrado, fica dinâmico, você estuda uma semana, mas você está lembrando de conceitos da última semana, porque você está relacionando os conteúdos. E por que isso é interessante? Porque no Enem, que é uma prova extremamente contextualizada, a FUVEST que está se tornando isso, você precisa desse jogo de cintura. Você precisa relacionar conteúdos de biologia, química, conteúdos interdisciplinares. E isso daqui ataca justamente isso. Você não fica acumulando pilhas e pilhas de flashcards, mas você tem um método que é extremamente ativo, extremamente bom para você revisar as matérias da sua semana e que você tem um ganho ali de performance muito grande. Tanto em quesito de TRI, porque você vira uma pessoa mais antenada, relacionando física com biologia, com química, tudo, tanto que você fica mais ligeiro. Você começa a ver onde você tem mais lacunas. Se você acaba a semana e não lembra nada do que você estudou em física, opa, é uma matéria para você aumentar a sua quantidade de horas na semana estudada, aumentar a sua quantidade de questões, aumentar essa dificuldade, então você vai se tornando mais sagaz. Coisa que é difícil fazer isso com flashcard, porque você repete tanto o mesmo card, que você vai decorar aquele card. Mas aquele card é muito difícil de cair no seu vestibular e você não tem nenhum insight novo. Aqui você vai ter muitos insights, beleza? Então esse outro método, cara, esse aqui é fenomenal. O que eu quero falar agora pra vocês, senhores? Ó, esse daqui pode causar um pouco de polêmica, igual o flashcard causou, se você for muito precipitado. Isso daqui, toma cuidado, cara. Revisões gerais. Revisões gerais. Revisões gerais. Como assim revisões gerais? Poxa, revisões gerais por questões. Esse daqui, se você for precipitado, você já saiu desse vídeo me xingando, falando, o Diogo falou que fazer questão por revisão é um método de reprovado. Não, calma. Eu quero novamente ampliar para você o que seria a revisão geral por questão. Revisão geral por questão é você, meu querido gafanhoto, esperar revisar por questões com base no seu cronograma de revisão do cursinho. É você esperar acumular matéria para você revisar tudo no primeiro semestre. Revisão geral do primeiro semestre, fazer todas as questões. Então eu vou estudar pra caramba agora, vendo aula, fazendo as questões, fazendo os simulados, e eu vou revisar tudo isso no primeiro semestre. Tu vai se iludir, não vai ter tempo pra você fazer nada, você vai revisar 10 questões por assunto e vai embananar no meio do ano. Revisão geral por questão é interessante sim, você fazer uma revisão ali do primeiro semestre, mas não é o santo graal, cara. Imagina você revisar em 2 semanas o que você viu em 4 meses. Você começar a expandir sua ideia, seu raciocínio, falar, pô, não tem como, dá pra você revisar, mas não é isso. O que você precisa fazer, além de fazer essa revisão do primeiro semestre, que eu vou ensinar pra você quando estiver chegando no primeiro semestre, fique tranquilo, mas é fazer uma revisão semanal por demanda. Pô, esse daqui é o ouro do ouro do ouro do ouro do ouro. Como assim? Você precisa fazer um simulado por semana. Acabou. Não importa se você é iniciante, intermediário, avançado, óbvio que você adapta ali, quantidade de questões e tudo mais, mas você precisa fazer um simulado por semana. Fazer e corrigir. A galera não corrige. Tá? A galera não corrige. A galera reprovada não corrige. A galera que é aprovada corrige pra caramba, entende aquelas questões que você errou e faz um autodiagnóstico do perfil de aluno que você é. Como assim? Poxa, se você é um aluno que está fazendo ali 76 de 90 no primeiro dia e 50 de 90 no segundo dia, você é um aluno que tem deficiência no segundo dia e falta ainda te aprimorar, lapidar o seu conhecimento para você pegar os 80 mais de 90. Então, você faz um autodiagnóstico. E dentro que você está errando em naturezas e matemática, você precisa ficar muito de olho em quais são essas matérias. Por quê? Cara, não tem erro em você errar as questões de ondulatória, que eu sei que você está errando agora. Não tem erro você errar as questões até mesmo de razão e proporção. Razão e prop. Não tem erro você errar agora eletrodinâmica. Não tem erro, por quê? Porque você está aprendendo. Tá? Mas isso daqui você precisa saber onde estão os seus calos e não ficar se confortando através de um olhar de vitimismo do tipo, eu sou ruim mesmo, eu não vou conseguir entender. Se você ficar com esse exemplo, filho, vai chegar um paciente para você com uma doença que você nunca viu na vida, você vai falar, eu não sei atender esse paciente. Pelo amor de Deus, tem sangue no olho, você precisa ser gente aqui, raçudo. E para isso você precisa entender o que você está errando. Porque uma vez que você entende que você está errando, e outra, eu preciso que você entenda também que revisar é ver de novo. Então se você nunca viu ondulatória, você não vai revisar ondulatória, você precisa aprender ondulatória. Como você aprende ondulatória? Esperando chegar o seu cronograma de ondulatória. Está lá planejado que semana que vem você vai aprender ondulatória e você erra uma questão de ondulatória no simulado hoje, você não precisa dar ondulatória agora, vai chegar para você, então calma. Então, pô, dessas questões aqui que você errou, você não viu ainda ondulatória. Tem que entrar na sua lista de revisão? Não, você não viu? Você vai rever o quê? Você não viu. Mas, pô, razão e proporção você já viu. E eletrodinâmica você também já viu, tá bom? Ou seja, na sua semana, depois que você fizer o simulado, corrigir, simulado, Diogo,
Conta como meio de revisão? Conta sim, mas não é o principal meio de revisão. O simulado é justamente para você treinar essas questões mais incidentes, que são a cara da prova que você quer prestar, mas para você corrigir muito bem aquelas questões, treinar sua estratégia de prova, mas para te dar um autodiagnóstico do que você precisa revisar por demanda na sua semana. Então, você, sabendo que você já viu razão e proporção, você está errando ainda, eletrodinâmica também, você dedica na sua semana para fazer ali, dependendo da sua disponibilidade de tempo e dependendo também do nível de aluno que você é, alunos iniciantes normalmente fazem uma quantidade menor de questão. Por quê? Porque você precisa dedicar mais tempo corrigindo e tudo mais. Alunos avançados fazem mais. Então eu vou colocar parâmetros aqui. Se você precisa de um direcionamento, eu sugiro fortemente que você mande mensagem no Instagram, ou Diogo Bozan, eu vou te ajudar, beleza? Mas aqui, você errou razão e proporção, cara, bota na sua semana, se você é um aluno mais ou menos intermediário, 20 questões de razão e proporção pra você fazer, e 20 questões de eletrodinâmica, faz essa revisão, planilha isso, fala, pô, eu já estudei razão e proporção revisando, eu já estudei eletrodinâmica revisando, para você ter justamente esse senso de ver uma matéria, revisar e ver se você melhora. Como assim eu ver se você melhora? Pô, vai cair em outro simulado, se cair razão e proporção de novo e você acertar, for uma questão difícil, uma questão que não for muito banal, você fala, caramba, olha, caiu razão e proporção no último simulado, eu revisei, vi um raciocínio parecido nesse simulado aqui e eu acertei. Ótimo, show, você está progredindo. E você faz isso no longo prazo. E uma vez que você vai tendo esse autodiagnóstico, você vai cumprindo o seu cronograma, ou seja, vai vagando o horário para você, você vai conseguindo revisar mais. Chegou no final do ano, filho, você está fazendo simulados e simulados de revisão, para não acertar a quantidade que você precisa no simulado, mas para caçar a lacuna para você revisar. E aí é só questão de tempo, realmente, para você construir todo o conhecimento e gabaritar qualquer prova que você quiser. Diogo, onde que eu acho essas questões? Cara, eu recomendo de verdade, um dos maiores bancos aí de questões que a gente tem é justamente a da galera da Filad. É um cursinho completo aí, para você que vai prestar Enem, para você que vai prestar outras provas, provas paulistas, tudo mais, bem completo mesmo, tem várias funcionalidades, cronograma ali ajustado por estrategistas que são especialistas nisso, correções de redação ilimitadas, você tem ali um banco de questões que eu gosto muito dele, porque realmente para mim é o destaque, porque ele tem tudo isso daqui, ó, tudo bonitinho, sabe? Os tópicos ali divididos com base no que o Enem cai, então você tem o tópico de razão e proporção, você tem o tópico de eletrodinâmica, dentro da eletrodinâmica você consegue adicionar um subtópico ainda do que você quer estudar eletrodinâmica, então eu recomendo, se você não assinou ainda um cursinho, tá aqui no começo do ano e precisa assinar, não tá meio perdido ainda e gostou dessa ideia desse banco de questões, eu recomendo a galera da Filad, vai lá e usa o meu cupom BOZAN, que é uma recomendação, tá bom? De quem já entendeu a plataforma por dentro. Você ganha aqui mais de R$1.000 de desconto para fazer parte desse time e muito bem aí nos vestibulares. Beleza, pessoal? Eu de verdade espero genuinamente que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, manda mensagem no meu Instagram, entre no grupo da descrição do Treinamento Iceberg que a gente vai revolucionar a educação e eu quero que você esteja lá. Qualquer coisa, só dá um toque, vai e vença, bons estudos!